Olá, pessoal, boa noite, Tiago, Graziele, Brinkman, Janaína, Francisco, tudo bem? Patrícia, e aí, todos bem? Ouvindo bem? Enxergando bem? Tudo tranquilo? Me dá um sinal. Legal, beleza. Beleza. Zé Luiz Ramos também entrou aí agora há pouco. Legal, Tiago, beleza, bem-vindos todos aí. Pessoal, beleza? Som e imagem, tudo bem? Tudo tranquilo? Legal, então, 8 horas em ponto. Acho que é um bom momento para a gente começar. Dá uma boa noite aí para a turma. Hélio chegando também, bem-vindo, Hélio. Legal, Chico, maravilha. Bem-vindo, Ademir, também. Legal, Tiago, está funcionando. Olá, Ana, Patrícia, bem-vindas aí. Patrícia Fernandes também chegou. Patrícia Arge dizendo que está tudo nítido, maravilha. Malu também está aí, beleza, Malu? Beijo para você. Legal. Olá, Denise também chegando. Galera chegando em peso aí, ó. Isso, estava em Atibaia hoje, Patrícia. Exatamente. Dei um bate-volta em Atibaia hoje aí para fazer um trabalho. Aliás, enquanto a galera vai chegando, né? Deixa eu só sempre lembrar que essa live é uma iniciativa que fazemos juntos. Já posso dizer até que muitos que estão aqui já fazem parte disso desde o início, né? Desde julho do ano passado, onde a ideia é criar um ambiente para discutirmos aí o mundo à luz de uma outra dimensão ou de outras dimensões que não apenas preciso compartilhar com vocês assim como é que esse ano começou efervescente, né? Como é que esse ano começou forte aí, com várias empresas procurando, vários profissionais procurando aí entender melhor o que é o modelo do pensador, entender melhor como é que eu venho trabalhando essa dinâmica de liderança a partir de modelos mentais, padrões emocionais, sistema de valores, e tem sido sensacional, né? Tive a chance de esse ano já fazer trabalhos lá no metrô, que deve surgir um projeto grande lá, na Citrosuco também, uma grande empresa da área de suco de laranja. Hoje eu estava lá em Atibaia fazendo o kickoff do pessoal da Elanco, uma belíssima empresa aí, na área de medicina animal. Então, assim, o ano tá, e tem muito, e fechamos um projeto grande aí na região de Curitiba aí, com uma cooperativa muito grande. Então, as coisas estão acontecendo e, de fato, o ânimo das pessoas tá mais entusiasmado e tudo indica que 2018 realmente vai ser um ano bem bacana, viu, pessoal? Então, vamos nos preparar para que as coisas aconteçam de verdade. Bom, o Anderson chegou também. Boa noite, Anderson. A Roberta falando aí, boa noite, amigo. Estou de volta ao vivo, mas não perdi nenhuma live. Legal, é isso aí. Por isso a gente deixa gravado, para todo mundo poder assistir. E, bom, que ótimo, pessoal. Estamos aí com bastante gente já no primeiro minuto da live. Isso é muito bom, é sinal que as coisas estão acontecendo. Tem muita gente também, pessoal, assistindo as lives pelo YouTube e pela própria página do Face. É interessante como pessoas me escrevem, conversam, comunicam, pedem ajuda, agradecem muito. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer a vocês aí, porque, obviamente, esse é um jogo de várias mãos, né? As minhas mãos estão aqui, as de vocês estão aí, e isso é muito, muito grandioso e muito realizador, né? Para ficar na nossa pegada aí de grandeza e realização, né? E olha, a gente vai falar hoje sobre o eu real e o eu idealizado, né? Vou explicar isso bastante direito, né? Bastante pausado, como a gente costuma fazer. E você, obviamente, tem a total liberdade para fazer seus comentários. Eu vou procurar condensá-los aí na medida que a coisa for avançando. Mas o tema da semana que vem já está definido, pessoal, por uma questão muito importante. É
é sobre tecnologia e a tecnologia nas nossas vidas. Eu estou vendo um monte de gente apavorada com esse negócio. E não é para apavorar, pelo contrário, isso é uma mega oportunidade. Hoje, eu postei no meu Face um texto sobre isso, já anunciando a próxima live, onde as pessoas estão dizendo que o mundo vai mudar, que 65% das crianças que estão em sala de aula hoje não vão trabalhar em profissões que existem hoje, vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E até aí não deve ser surpresa para ninguém, porque 100% das pessoas que vivem hoje não serão as mesmas daqui a 2 anos. Então a mudança ela é imperativa, não tem jeito. Mas a gente fala disso na próxima live, no dia 13. Terça-feira de carnaval, tá? Não vamos dar moleza. Vamos fazer a live, beleza. Quem puder vir, vem. Quem não puder, estiver pulando o carnaval, se acabando na folia, assiste depois a gravação no YouTube ou na página do Face, tá? Bom, o Fábio Rossac também chegou. Fábio, bem-vindo, cara. Você é um cara que está sempre ali, curtindo. Eu posto o negócio, o Fábio é o primeiro a curtir. Precisamos nos conhecer e até pedalar junto. Eu sei que você deve pedalar muito, mas eu vou me esforçando atrás de você. Legal. Obrigado aí pela presença de sempre. O Gustavo também chegou agora. Gustavo Macedo, bem-vindo. Gustavo também é um cara que eu acompanho muito no Instagram e ele me acompanha também. O Zé Luiz também, já falei com ele, já é um conhecido de longa data. Aí, ó, o pessoal confirmando. Ó, o Zé falando, tecnologia em nossas vidas, fantástico. O Fábio, conheço muita gente assustada com a tecnologia, né? A Janaína falando, adorei o texto, muito bacana, serve de alerta para nós professores. Isso. É isso aí, turma. Então, vamos conversar sobre esse tema na live do dia 13. Hoje vamos falar do eu real e do eu idealizado. O Enio Júnior acabou de chegar. O Enio conhece do tema, porque ele participou de uma experiência que eu conversei com ele, no tempo que a gente conversava, trabalhava junto, e ele sabe do que eu estou falando aqui. E o Fábio aqui, todo modesto, me esforço dos pedais, tá bom, estou sabendo, estou te sacando. O Brinkman falando, novidades, adaptação igual a Darwin, ok, evolução sempre, né? E aí, turma, minha querida Fran Spadari, minha namorada chegando aí, bem-vinda, Fran, bem-vinda aí, direto de Ribeirão Preto. Então, vamos lá, pessoal. As pessoas vão chegando, eu prometo dar uma boa noite para elas um pouco mais à frente, mas é importante a gente começar o nosso tema, já são 8h06, vou deixar o relógio aqui do lado, para eu não perder a hora, porque o tema é entusiasmante, né? Bom, a proposta é falar do eu real e do eu idealizado, né? E com isso eu quero criar um contexto, criar uma introdução de um tema que eu já falei com vocês, né, com algumas pessoas aqui numa das lives passadas, que eu vou precisar resgatar essa informação para que o contexto se torne bastante tangível para todos nós aqui nesse momento, né? Eu quero relembrar para alguns de nós e mostrar para outros que não ouviram eu falando isso antes, para que a cada etapa que eu for descrevendo, você imagine um círculo. E esse círculo vai aumentando na medida que vão surgindo outras etapas. Então, veja, quando nós nascemos, e você tem total direito de discordar disso, e faz seu comentário aqui no feed, tá? No feed do Face. Quando nós nascemos envolvidos numa aura, numa atmosfera, numa egrégora de total amor, né? As pessoas me receberam bem, eu fui muito amado pelos meus pais, você foi muito amado pelos teus pais, pelos teus parentes, e a vida das pessoas se transforma com a chegada de uma criança, de um ser novo. Então, nesse primeiro círculo, leia ali amor. Nesse primeiro círculo, nós somos recebidos com muito amor. Passa um tempo, e é natural que isso aconteça, né? Acontece com todo mundo. As mesmas pessoas que manifestaram seu amor por mim, que manifestaram seu amor por nós, quando éramos muito bebês, serão essas mesmas pessoas que vão, ainda que com todo o amor do mundo, nos fazer ter as primeiras experiências de dor. São essas pessoas, normalmente nossos pais, nossas mães, algum parente mais próximo, um irmão mais velho, são eles que vão nos fazer sentir nossas primeiras dores através de uma repreensão, através de uma crítica, através até de uma palmada, através de um castigo. Então a gente nasce num ambiente envolto de prazer,
E lá pelas tantas nós começamos a ter uma experiência de dor. Tem algumas pessoas que veem um bebê de 6 meses, 7 meses, 8 meses e fala com ele como se ele fosse adulto. Do tipo, não pode derrubar o pratinho de sopa. Uma criança de 7, 8 meses de idade, né? Eu falo isso e confesso que eu não falo isso com muito prazer, porque eu me lembro de, com 7, 8, 9 meses, e naquela época eu era um idiota, talvez um pouco mais do que eu sou hoje, de ter falado com a Lívia e com a Lara de uma certa maneira assim, entendeu? Mas hoje eu vejo minhas sobrinhas, que têm filhas de 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho e tal, fazendo a mesma coisa, e infelizmente eu não posso fazer nada, eu posso apenas conversar com elas sobre o que eu faria de diferente se eu estivesse no lugar delas, mas agora é a hora delas aprenderem a ser mãe, deles aprenderem a ser pai. Mas enfim, o fato é que eu experimentei o amor e depois experimentei a dor. Minhas filhas experimentaram o amor e depois experimentaram a dor. E eu, criança, não tenho consciência. Eu, criança, vivo muito mais pelos meus instintos, né? E por instinto, vejam um círculo escrito amor aqui no meio, um círculo em volta escrito dor, através de críticas, repreensões, castigo, palmadas, e aí um outro círculo ao redor, que é onde nós vamos construindo, presta atenção nisso, que isso é muito legal. A gente vai construindo traços daquilo que a gente chama de personalidade. A palavra personalidade vem de persona. E a palavra persona reúne uma preposição e um substantivo. A preposição é por e o substantivo é som. Então imagina que no teatro grego os atores usavam uma máscara e através da máscara saía o som daquele personagem, ou daquele personagem que ele então estava interpretando. Então veja, nós começamos a criar máscaras para nos proteger daquela dor, que é quando então começamos a fazer simulações, ou melhor dizendo, dissimulações. Acompanhou o raciocínio? Primeiro o amor. Eu estou envolvido no ambiente de amor. Depois, eu experimento uma experiência, eu passo a ter uma experiência de dor. E eu crio, ainda sem consciência, mas por instinto, um estratagema para me proteger dessa dor, que é a confecção de algumas máscaras, que vão formando aquilo que vai ser, no futuro, a minha personalidade, que não é a minha essência. A minha essência está lá no amor, que eu nasci com ele. E aí eu começo a perceber que essas máscaras vão grudando no meu rosto. A máscara, eu consigo evitar a dor e sentir um certo prazer. Perdão. E na medida que o mundo ao meu redor, seja meu pai, minha mãe, meus colegas, meus professores, começam a me comparar com outras pessoas, e quando ele me compara com alguém que é pior do que eu, essa máscara vai grudando mais um pouquinho. E aí eu vou crescendo, usando uma máscara, ou várias máscaras, para lidar com as dores do mundo, com as circunstâncias, com medo de me sentir rejeitado, com a vontade ou necessidade de me sentir aceito, mas sem saber exatamente quem eu sou na minha essência. Então eu estou fabricando um personagem para que esse personagem seja aceito ou não seja rejeitado. Para que esse personagem encontre cada vez mais o prazer e não encontre mais a dor. E essa máscara cola tão perfeitamente no meu rosto, opa, voltou agora de novo, deu uma caidinha, mas voltou de novo. Pelo menos para mim caiu e voltou. Bom, me digam aí se está tudo ok, se está tudo tranquilo, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo, enxergando bem? Tudo tranquilo? Deu uma caída, mas voltou. Então essa máscara cola em mim com tanta propriedade, com tanta perfeição, que eu me acostumo com ela. E aí eu vou para o mundo, a última esfera, o último círculo dessas esferas que eu falei, eu vou para o mundo munido dessas máscaras.
Guarda isso que eu estou te falando. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite aqui para a Janice Girardi, que chegou agora há pouco. Boa noite, Janice. Para o Daniel Florense, meu amigo e parceiro lá do Rio de Janeiro. Para a Camila Dias dos Santos, que também entrou. Para a Janine Figueiredo, que está por aqui também. Para a Rosilene, que chegou também agora há pouco. Boa noite, Rosilene. Para o André Espessato, para o Serginho Busato, lá de Florianópolis, aí, irmãozinho. Para Amanda Benevenuto, bem-vinda, Amanda. Para Thalita Magalhães, lá de Ribeirão. Para a Érica Ronde também. Isso, voltou. Aí eu brinco aqui, Chuvão agora voltou. Amanda voltou também. Caiu, mas voltou. Ademir, ok. Daniel, boa noite. Legal. Então me dá um sinal aí, pessoal. Fez sentido esse contexto que eu construí agora aqui com vocês? Ou seja, eu nasci numa aura de amor, experimentei as primeiras experiências de dor, comecei a criar estratagemas para me libertar dessa dor, para fugir dessa dor, criando então máscaras que forjam uma personalidade, máscaras essas pelas quais o som sai, mas que não sou eu, mas alguém que eu estou construindo. E esse alguém que eu estou construindo com a intenção de fugir da dor e buscar o prazer, com a intenção de fugir da rejeição e buscar a aceitação. Patrícia Lemos Kaiser acabou de entrar e a Mili Carletti também acabou de entrar. Me dá um sinal, pessoal. Ficou claro esse conceito que eu falei aqui? Preciso que você me dê um... Luiz, está claro, ok, beleza? Ou se alguém tem alguma dúvida, porque eu vou, a partir daqui, começar a fazer esse confronto. Desse eu idealizado, que aí eu vou falar de mim, porque eu conheço bem, desse eu idealizado que eu criei para poder lidar com as questões do mundo lá fora. Tá? Aí vamos lá, o pessoal comentando. Ó, Gustavo Macedo, faz muito sentido. Amanda, o que você chama de máscara não seriam também as cicatrizes dos aprendizados que temos ao longo da vida? Não, Amanda. A máscara é uma coisa, a cicatriz é outra coisa. São coisas distintas. A gente não interpreta na vida usando cicatrizes. A gente até leva as dores dessa cicatriz e talvez a máscara minimize essa papel de alguém muito feliz, mas as cicatrizes continuavam a doer, tá? Então, bacana a tua questão, mas uma coisa são as cicatrizes que vamos ganhando ao longo da vida, mas também temos que lembrar dos troféus que ganhamos ao longo da vida também. Não são só cicatrizes, lembra? Eu começo no amor, experimento a dor, e a partir daí eu vou virando com a dor e com o amor. Mas como eu sou um ser sem consciência, eu vivo por instinto, eu vou criar estratégias para fugir da dor. E aí sim, eu vou talvez guardando essas cicatrizes e usando elas para me tornar uma vítima. E isso é um perigo danado. Depois você me diz se faz sentido, Amanda. A Camila falando aqui, muito sentido. Consigo analisar isso trazendo minha maternidade como exemplo. Legal. Esse exemplo é bom, Camila, você perceber a tua história como mãe, como é que isso acontece. A Janine falando aqui, faço sua colocação, show. A Ana Carapinha falando, total sentido. Denise falando, até agora está claro. Janice, faz muito sentido. Chico, ficou, mas nem todos nasceram em um ambiente de amor. Chico, pessoas já me falaram isso, sim, tá? Eu diria o seguinte, apesar de nem todos terem nascido num ambiente de amor, em algum momento dessa primeira trajetória, essa criança recebeu o amor de alguém. Nem que seja no primeiro momento de quem fez o parto, nem que seja no primeiro momento de quem estava ali por perto, e ainda que a mãe ou a família, enfim, não importa, não tenha tido condição de cuidar e deixou em algum lugar, deu para alguém, e aí a dor é tremenda, não tenha dúvida. Mas eu entendo o que você diz e faz sentido. Aí a Patrícia fala, as crianças já usam máscaras? Não entendi bem. Na verdade, nós, Patrícia, quando crianças, começamos a construir esses estratagemas, que não são a nossa essência, mas são parte de um eu que eu estou construindo. E essa construção redunda numa máscara. Então é razoável acreditar que uma criança, sim, inconscientemente, por instinto, ela já use estratagemas para fugir da dor. O Brinkman falando, sim, perfeitamente, até me lembra uma expressão antiga, aquele sujeito é mascarado. Ok, legal. Camila reiterando aqui, momento de maternidade. A Clau acabou de entrar agora, bem-vinda, Clau. Tainá, tudo bom, Tainá? Bem-vinda aí também.
Amanda, entendi. Viviane entrou agora, bem-vinda, Viviane. O Hélio falando aqui, pelo que eu entendi, as máscaras são a maquiagem que vai se colocando de modo a se sentir aceito como pessoa. Não é exatamente uma maquiagem, porque maquiagem você acaba tirando, a máscara ela cola e fica em você, né? E essa máscara, quanto mais máscaras eu vou colocando, mais eu vou construindo o eu idealizado e mais distante da minha essência eu me torno. A Berenice entrou, bem-vinda, Berenice. Mário Adorno também entrou, bem-vindo, Mário. O Hélio falando, e retirar essa maquiagem é muito doloroso, pois elas vão revelar quem de fato eu sou. Na verdade, é uma máscara, ela gruda no teu rosto e para você tirar, vai ter que sentir essa dor. Eu vou explicar já já como é que isso funciona. Muito bem. Boa noite, Tainá. Beleza, bem-vinda. Então, veja, a partir desse mecanismo, e você encontra essa história muito bem contada num livro chamado O Caminho da Autotransformação, de uma mulher chamada Eva Pierracos. A partir desse momento, eu vou falar de mim, que eu acho que até porque eu fico mais à vontade. Eu fui construindo máscaras para fugir da dor, né? E quando eu me lembro dos trabalhos de autoconhecimento que eu fiz para me tornar adulto, e não adulto no número da idade, mas adulto na minha emocionalidade, eu percebi quanto de dor eu sentia quando eu via meu pai e meu irmão. Então eu queria, de qualquer maneira, superá-los. Não porque eu queria superá-los, mas porque eu queria fugir da dor que eu sentia quando eu os via e não tinha aquilo que eu queria obter deles, que era o amor. Essa conversa já tive com meu pai, já tive com meu irmão. Por isso eu converso com vocês de maneira muito tranquila aqui agora, mas é um exemplo que para mim é muito, muito fácil de lidar. E que talvez possa obter correspondência em alguns de nós aqui. Então eu comecei a querer construir uma máscara do sujeito inteligente, do sujeito responsável, do sujeito estudioso. E aí eu comecei a me apoiar no conhecimento acadêmico, nos livros. Eu ia para uma livraria, eu comprava 2, 3, 4, 5, 6 livros. Comprava livros que nem chegava a ler naquele momento. Fui ler depois, apenas por uma questão de assumir um compromisso comigo mesmo, né? E aí eu fui construindo uma máscara para ser uma pessoa que não era eu. E todo mundo olhava para mim e via uma pessoa que não era eu. Mas essa pessoa agradava de um certo sentido, essa pessoa atendia expectativas no outro sentido, essa pessoa atendia algumas expectativas de outras pessoas e tal. Só que lá pelas tantas, e aí eu fui vivendo a minha jornada, e nessa minha jornada eu fui vivendo experiências, eu fui percebendo que havia um conflito dentro de mim. Isso se deu muito forte lá nos anos 2000, 2000 e pouco, quando eu comecei a me descolar de mim, e essa bomba estourou lá por 2005, 2006. E aí foi que eu vim fazer algumas transformações em 2009. E a partir de 2009, eu comecei a querer entender esse eu idealizado e encontrar o meu eu real. Aí vem uma pergunta que a maioria das pessoas faz para mim, mas Binato, Luiz, como é que eu vou buscar esse meu eu real? Esse meu eu na essência? Aí você lembra desse contexto que a gente começou a montar aqui? Eu estou vivendo no mundo, lá fora. Ao viver no mundo, eu vivo usando essas máscaras. Essas máscaras são a forma mais tangível ou mais materializada daquela personalidade que eu criei para me fazer fugir da dor que eu senti depois que eu experimentei o amor. Então, o que nós queremos, o que eu quis, e o que muitas pessoas querem, mas talvez não tenham clareza disso, ou talvez não tenham nem a coragem para fazer, é fazer esse caminho de volta do mundo lá fora para dentro de si e reencontrar a essência que é amor. No meu ponto de vista, na minha crença, seres humanos são essencialmente amor. Nós aprendemos a dor. Nós aprendemos o mal, mas nós somos essencialmente o bem, mas nós aprendemos o mal. Nós somos essencialmente o perdão, mas nós aprendemos a culpa. Nós somos essencialmente a confiança, mas nós aprendemos o medo. Aí você vai falar, Binato, mas isso é uma crença ou isso é um fato? Eu vou dizer para vocês, isso é uma crença. Não conheço nenhum estudo que fale sobre isso, embora deva até existir, mas é uma crença que me fortalece. E ela é baseada num experimento muito simples. Se eu pedir para você se imaginar, e você já deve ter vivido essa experiência,
de estar num berçário, olhando para um berçário cheio de crianças, você não consegue ver ali um ladrão, um político corrupto, um assassino, um chefe fraco e que, portanto, impõe autoridade diante das pessoas. Você não vê esses elementos ali no berçário. O que você vê quando você olha para um berçário é beleza, amor, serenidade, tranquilidade, mas aquele sentimento vai se transformando. Não pelo que a criança traz, mas pelo que o pai e a mãe dela têm dentro deles e que acaba externando para o filho. Eu falo isso hoje com muita claridade e posso, por conta disso, até corrigir equívocos que eu cometi com a Lívia e com a Lara. E posso ajudar minhas sobrinhas, se quiserem uma ajuda, ou quaisquer outras pessoas, a começar a corrigir os equívocos, porque vai ser muito pouco provável que alguém vai viver uma vida sem equívocos. Pessoal, não tem jeito. O equívoco faz parte do aprendizado, não tem jeito. Então, esse caminho de volta prescinde que você passe pela dor novamente e passe pelas pessoas que geraram essa dor. E que você, de alguma maneira, se liberte dessa armadilha, que não foi ninguém que te colocou. Fui eu que me coloquei dentro dela. Até aqui, pessoal, esse assunto é importante, esse assunto é delicado. E eu vou explicando ele em blocos. Enquanto você pensa se faz sentido, eu quero dar uma boa noite aqui para a Kátia Cardoso, que chegou agora, para o Pedro Edi, que está lá nos Estados Unidos, fazendo uma jornada no voleibol e agora passando nos parques. Pedrão, beleza, parabéns e obrigado por estar presente aqui. Para o Rafael Freitas, lá de BH, bem-vindo, Rafa. Para o Juliano Leon, bem-vindo, Juliano, boa noite para você. Para a Marli Ângel, que chegou agora também. Para a Gislaine Novembre, que também está chegando aí agora. Bem-vinda, Gi. Aí o Tiago fala assim, Binato, o mal não seria simplesmente a ausência do bem? Olha que pergunta interessante, cara. E é importante pensar sobre isso, tá? Porque, veja, vou te falar como eu penso sobre isso, tá? Se o bem não existe, suponha que o bem ele não existe, ele está ausente. Se ele está ausente, como é que eu qualifico o mal? Como é que eu chamo o mal de mal se eu não tenho algo para comparar com ele e contrapor um com o outro? Entende o que eu quero dizer? Então, eu já li textos atribuídos a Einstein, né, que ele dizia que a sombra é a ausência de luz. E quando você bota a luz, a sombra desaparece. Pô, eu não vou contradizer Einstein, óbvio que não. Mas eu tenho uma impressão um pouco diferente, porque a sombra aparece exatamente quando você projeta a luz. Então, no meu modelo mental, na minha forma de pensar, o mal é o lado de uma moeda, o bem é o outro lado da mesma moeda. Um não existe sem o outro. É ilusão acreditar que um dia o mundo, os países, as cidades, os cargos e ou as pessoas serão perfeitos. Pelo menos não nessa dimensão que nós vivemos, é a minha crença. Entende o que eu quero dizer? Tiago, diz aí se faz sentido isso. A ausência do bem não legitima o mal. O mal só existe porque existe o bem. A raiva só existe porque existe o amor. Né? O ódio só existe porque existe o amor. Para mim, a relação é de veneno e antídoto. O veneno existe e por isso existe o antídoto. E eles são feitos da mesma matéria-prima. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, o ódio que eventualmente eu nutra por alguém, num certo sentido, é algo que eu quero obter desse alguém que eu não consigo pedir, que eu não consigo clamar, e que é algo que eu desejo nesse alguém, que é amor. Só que eu, envezado, eu confuso, eu sem saber exatamente quem eu sou, começo a misturar os meus sentimentos, começo a misturar minhas emoções. E na medida que as emoções estão misturadas, a razão diminui, eu não tenho clareza no que eu sinto, porque eu não tenho clareza no que eu penso.
Porque eu não tenho nem clareza de fato em quem eu sou e nem o que eu quero me tornar. Tiago, faz sentido isso que eu estou te falando? O Ademir falou, está ficando claro. A Marcinha Barduco acabou de entrar, bem-vinda, Marcinha. A Berenice falando, essas máscaras têm a ver com nossa identidade? Então, Berê, essa é boa pergunta, né? E eu preciso pensar no que você está dizendo, porque identidade, para mim, tem a ver com aquilo com o que eu me identifico. E quando eu me identifico com o meu eu idealizado, e aí sim, essas máscaras têm a ver com essa identidade. Mas quando eu me identifico com o meu eu real, com a minha essência, essas máscaras não têm nada a ver com a minha identidade, porque eu passei a me identificar com a minha essência. Percebe? É um perigo danado, e eu falo isso me lembrando de mim, o quanto eu me identificava com a figura do erudito. A Kátia, que está aqui com a gente, me conhece de longa data no mundo corporativo, e ela deve estar falando assim, puxa, realmente eu vi o Binato de um jeito, hoje eu vejo o Binato de outro jeito. E talvez a Kátia nem desgoste muito do que ela viu lá atrás, mas talvez ela agora veja um Binato muito mais autêntico, ou seja, muito mais parecido comigo mesmo, do que ela viu lá quando eu era gerente na Embratel, ou gerente na Brasil Center. Depois, se isso fizer sentido, Kátia, você estiver ainda por aí, vai ser legal ter teu ponto de vista nisso aí. Então, como um ser fragmentado que eu era, eu construía máscaras para cumprir os meus papéis. E hoje eu vivo com muita clareza no sentido de entender o humano que eu sou e o humano que eu empresto para os cargos que eu ocupo. E se eu não trabalhar bem esse humano das dimensões física, intelectual, emocional e espiritual, eu não trabalho os cargos que eu ocupo. Mas se eu trabalhar só o cargo, eu referendo a máscara. Vê se faz sentido isso, Berenice. Enquanto isso, a Denise falando, estou amando, quero voltar na minha essência, o amor. Denise, legal que você está amando. E pega muito desse amor que você está sentindo agora para você sentir na hora que sentir a dor de voltar para a sua essência, porque é obrigatório. Ninguém, né, parafraseando Jung, ninguém se torna ser de luz por imaginar a luz. Você se torna ser de luz por mexer nos teus fantasmas, mexer nas suas mazelas, mexer nos seus vícios, no teu lado sombra. E isso dói muito, mas é uma dor espetacular. E a Marilu falando, é mais que delicado, é humano demais, né? E se a gente puder falar de Nietzsche aqui, é humano demasiadamente humano. E a Denise fala, acho que quando nos distanciamos do amor, damos lugar a novos sentimentos. Seguramente, se eu me distancio do amor, eu dou lugar a outros sentimentos, que nem de perto se comparam com o amor. Eu já falei isso numa live aqui e volto a dizer. O modelo de negócios do mundo que a gente vive é um modelo baseado no medo. A arma mais letal para destruir esse modelo de negócios é o amor. O amor, quando eu falo amor, é o amor da doação, o amor da compaixão, o amor de estarmos juntos aqui, de 8 às 9 da noite, a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Como diz um amigo meu, podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui fazendo essa live. E as pessoas acham, nossa, o Binato está lá de graça, outras pessoas, eu vou assistir de graça. Não, a gente está recebendo algo que moeda nenhuma paga. Esse é o preço do amor. Esse é o benefício do amor. O amor na sua linguagem mais ampla. E esse amor nos dá força para viver novos sentimentos, como a raiva, como a angústia, como o pânico. Se houver amor, haverá confiança. E aí a gente enfrenta isso com mais coragem. Coragem no sentido de agir com o core, com o coração. E a Berê fala aqui o seguinte, porque eu lembro que quando eu casei e saí da casa dos meus pais, eu mudei de cidade também e passei a conviver com a família do meu marido na época. Ali eu tive que me adequar às características da família dele. Aos poucos fui perdendo minha identidade para ser aceita naquele convívio. Olha que legal. Olha só, Berê, vou tomar um risco aqui, se eu estiver equivocado, você me corrige. Você tinha uma identidade lá perto dos teus pais. E aí isso queria dizer que essa identidade estava feita de algumas máscaras. Aí você mudou de seio familiar e foi viver com a família do seu marido. Aí você pegou outras máscaras e colou naquela que você já tinha. Então o teu trabalho é tirar a máscara número 2 e as máscaras número 1, para você encontrar a sua real identidade, o seu eu real.
Eu arriscaria dizer que lá com a sua família original, você criou algumas máscaras, é natural isso. E com a família do seu marido, você criou outras máscaras. Então, tem máscaras demais para se tirar. E não tem nada de errado nisso. Eu acredito que isso é a trajetória de qualquer pessoa que nasce dispostas a ganhar autoconhecimento. Aí o Thiago fala aqui, faz total sentido. Legal. Aí chega a Adriana Spadari, bem-vinda, Adriana. Bem-vinda aí. Aí a Fran fala o seguinte, total sentido. Difícil assumir que quero o amor sem me despir da vaidade e orgulho. Legal, Fran, eu faço da sua palavra as minhas também, porque, e eu falo isso, apesar de falar isso tudo, pessoal, com uma certa desenvoltura, não pense você que o exercício é simples e fácil de fazer. Ele é trabalhoso, é muito trabalhoso, né? Mas é isso que é legal. O fato de ser difícil significa que nós temos muito trabalho a fazer, e não que é impossível. Então, para dar lugar para o amor ocupar o espaço, a vaidade, o orgulho, tem que se encolher um pouco. Aí é um jogo entre ego e consciência. Quem comanda o meu eu real é a minha consciência. Quem comanda o meu eu idealizado é o meu ego. E talvez esse seja um bom tema para a gente discutir uma outra live mais profundamente. Mas o jogo é entre ego e consciência. Eu já falei isso aqui e volto a dizer. São dois assessores que eu tenho para eu tomar decisões. Hoje mesmo eu estava preparando a live, e vou falar isso para vocês, e falar para vocês é um exercício para mim de purificação. Eu tinha conversado com a Fran um pouquinho antes da live, falando para ela, pô, Fran, o negócio está bombando, né? Empresa A chamando para palestra, empresa B chamando para projeto, empresa C fechando projetos, e eu contando isso para ela com muita serenidade, e é óbvio com um certo entusiasmo, e na hora que eu desliguei a ligação com ela, que eu fui preparar alguma coisa para comer antes, eu falei, Luiz, cuidado com o teu ego. Cuidado com o teu ego. Não deixa o teu ego tomar conta. Foi a voz da consciência falando. E o ego ficou quietinho nesse momento. Mas eu tive experiências passadas que o meu ego reverberava de uma forma absurda. E a consciência ficava quietinha. Não porque ela ficava quietinha, porque eu não conseguia ouvir a consciência. Mas o ego agora fica quietinho, a consciência está mais forte. Ah, Luiz, quer dizer que você não cai mais das armadilhas do ego? Olha, vou te dizer que eu ainda caio, mas eu percebo isso na hora que eu estou caindo e muitas vezes eu percebo antes de cair. Vai ser muito difícil, não impossível, se eu não ficar alerta, vai ser difícil eu cair no ego de novo. Mas eu não estou livre disso. Por isso o estado de autoconsciência, por isso o estado de autoobservação. Por isso, como o Buda dizia, um estado de ser acordado, porque na hora que eu durmo, o ego vai lá e me pega. Faz sentido isso, pessoal? Legal isso, Frank, que você colocou. E o Chico falando aqui, ó, eu também vi e admiro o caminho que você fez. Legal, Chico, obrigado. Você também me viu numa época que eu também estava modelado por algumas máscaras. E foi exatamente nessa época aí, Chico, que as máscaras começaram a incomodar. Que eu olhava no espelho e eu não identificava quem eu via lá. Foi aí que eu tomei uma decisão. O Chico trabalhou comigo exatamente no momento em que eu fiz uma transformação. Beleza, não tinha me lembrado disso, Chico. Eu poderia e deveria ter te pedido esse relato também, mas obrigado por você ter falado isso aí. E aí a Rosângela Rinaldi de Ribeirão também chegou. Bem-vinda, Rosângela. E a Gislaine Novembro fala aqui, boa noite. Trabalhamos juntos na Brasil Center. Legal, Gi, me lembro disso. Com o seu feedback, cresci muito como profissional. E para mim, você é um grande exemplo de líder. Certamente você é um grande ser humano. Então, Gi, estamos trabalhando, né? Estamos em obras, né? Estamos constantemente em obras e trabalhando para melhor atender. Esse é um negócio que não acaba, ninguém está pronto. Talvez preparado. Lembra dessa história? A comida preparada não está pronta, você tem que aprontar. E você apronta numa situação que ela não vai mais existir, depois você vai comer essa comida. Mas legal, Gislaine. Obrigado aí pelo teu depoimento. Rosilene falando que a conexão está sumindo, mas espero que esteja no ar agora. Leandra Venturini, bem-vinda, está chegando agora. Berenice falando, faz total sentido. Gustavo Macedo, fantástico, vigiar sempre, é isso aí. Gustavo, orar e vigiar. Orar e vigiar. Ou vigiar e orar. Vigiar e orar. O Genivaldo entrou agora, bem-vindo, Genivaldo. Em breve estaremos juntos, Genivaldo. Vamos seguir naquele projeto. Se você não está sabendo, fica sabendo que o pessoal aprovou a ideia, beleza?
A Berenice falando aqui, embora eu lembre que o convívio com a minha família eu era mais verdadeira. Eu até os 21 anos. Aí vivi mais 21 anos com essa outra família. Que até hoje não sei se sou a beira dos primeiros 21 anos da segunda etapa. Olha que legal, Berenice. Olha que bacana essa tua reflexão e como é que você pode, a partir desse momento, verificando quem você está sendo hoje, você escolher quem você quer se tornar amanhã. Percebe isso? Isso é muito importante. E o Chico falando das nossas, né, as nossas trajetórias, né, Chico? Você também passou por uma trajetória muito interessante e que merece um encontro para a gente afinar essa viola aí. O Hélio falando aqui, ó, eu, enquanto ser humano, sou falho, sou fragmentado e tirar as máscaras vou expor minhas fissuras. Para suportar a dor na retirada das máscaras, seria interessante desenvolver a arte de amar, amar e amar. Então, Hélio, você já está dando uma dica, né? Expor as fissuras, expor os limites, expor as fraquezas, talvez seja a melhor forma de oxigená-las e torná-las fortalezas, né? E o amor, não tem a dúvida, que é o grande amparo para esse tipo de coisa. E às vezes eu precisei, você pode precisar, e às vezes precisamos de apoio, precisamos de ajuda. Eu tive uma terapeuta que me apoiou muito nesse processo, muito. E hoje nós somos meio que parceiros. Eu faço trabalho com pessoas e quando eu vejo que o negócio está muito incrustado lá no passado dele, e eu não tenho alcance nesse passado, eu convido essa pessoa a conhecer a Cida, e ela faz um belíssimo trabalho de passado, enquanto eu faço um trabalho de futuro. Isso é muito legal. E a Berê fala aqui, eu também não me identificava com aquelas máscaras, estou até hoje trabalhando isso. Então, Berê, se você quiser uma dica muito assertiva sobre isso, me manda uma mensagem no inbox e eu vou te convidar para viver uma experiência que eu vivi e que foi muito transformadora. E se alguém tiver curioso acerca disso, me manda no inbox também, porque esse é um tema que eu não gostaria de explicar aqui na live, até porque faz todo sentido, mas ele é muito delicado e eu me proporia ligar para você, ou você ligar para mim, a gente conversar por telefone ou por Skype, não tem problema, ok? Bom, Genivaldo, maravilha, beleza, Genivaldo, nos veremos em breve. E aí o Tiago falando, os males de todas as espécies físicos ou morais que afligem a humanidade apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que dependem da sua vontade. Entre esses últimos, é preciso colocar flagelos naturais. Ajudas são necessárias nesse sentido. Então, Tiago, se eu entendi o que você falou aqui, que o mal de todas as espécies, físicos e morais que afligem a humanidade apresentam duas categorias que importa distinguir. Os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Eu gostei dessa colocação pelo seguinte. Eu volto num raciocínio que eu acredito nisso e tenho treinado para isso, né? Nada tem significado até a hora que eu dou um significado para isso. E, normalmente, eu dou significados olhando o evento e não o processo. Então, aquele mal que você diz que independe da nossa vontade, eu chamo isso de estímulos que eu não posso gerenciar. Estímulos que eu não posso controlar. Ou seja, eu acho que era Jung que falava isso. Eu não sou aquilo que me acontece, mas o que eu decido me tornar com aquilo que me acontece. Então, aquilo que para alguém pode ser um mal, eu posso interpretar e dar o significado de que aquilo pode ser doloroso no momento, mas aquilo vai me fazer bem no futuro. Entende o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas, e eu me via assim durante uma época, eu via os estímulos acontecendo e eu denominava naquele momento se era bom ou ruim, acerca do meu julgamento, à luz do meu julgamento, à luz do meu sistema de crenças. E eu sentia dor ou prazer e qualificava aquilo, dava um carimbo naquilo. Mas quando eu aprendi que aquilo era uma etapa de um processo, eu parei de necessariamente ter que qualificar aquilo como ruim. Por exemplo, quando um cliente fala para mim, Binato, nós não vamos fechar com você. Antigamente eu achava aquilo ruim. Hoje eu acho que isso é um elemento do processo, é natural.
E quando alguém fechava comigo, eu achava aquilo bom. Hoje eu acho que é um elemento do processo, é natural fecharem comigo. Então aquilo que eu chamava de mal ou bem, eu posso agora ressignificar. Eu posso dar um significado. Aí vamos pegar um evento mais contundente, vai. Eu perco um ente da minha família. Por exemplo, minha mãe morreu, né? Alguns já sabem, eu comentei isso aqui num dado momento. Em 2006, minha mãe descobriu que tinha um câncer. Em 2008, ela faleceu. Quando ela descobriu o câncer e me comunicou, e comunicou para os filhos, para os meus irmãos, é claro que eu senti uma dor. É claro que aquilo foi uma má notícia. Mas, de tudo que a gente estava vendo, aquilo era um fato. Aquilo já estava acontecendo. E todas as informações diziam que ela teria ali 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de vida saudável. Então nós pegamos aquilo e procuramos transformar aquilo num bem. E vivemos com a minha mãe, eu, meu irmão, minha irmã, oferecendo a ela a melhor condição de vida possível em termos, obviamente, físicos e materiais, mas principalmente em termos emocionais. Fizemos festa, viajamos, saímos juntos, ela veio mais para São Paulo do que vinha antes. Enfim, a gente procurou transformar aquele mal num bem. Até que ela veio a falecer. E que, numa visão egoísta, de querer ela junto comigo, eu senti uma dor. Mas numa visão altruísta, ela estava sentindo a dor. E aquela passagem dela dessa existência para uma outra, para ela foi um bem. Percebe o que eu estou querendo dizer, pessoal? A gente está vivendo num mundo onde os significados agora são muito mais amplos, porque a gente aprendeu outras culturas. A gente aprendeu como é que o indiano pensa sobre a morte, como é que o hindu pensa sobre a morte, como é que uma outra religião, um monge tibetano pensa sobre a morte, e essas culturas pensam da morte de maneira diferente da gente. Nós nascemos, né? Quando a gente nasce num formato, né, naquela forma fetal, uma forma encolhida, né? E quando a gente morre, na nossa cultura ocidental, nós somos colocados numa posição horizontal. Então, normalmente, quando as pessoas olham o horizonte, elas enxergam o fim. O fim acaba no horizonte. E tem culturas que as pessoas são enterradas ou cremadas numa forma fetal, porque acredita-se que ela está saindo de uma barriga chamada mundo, chamada vida, para uma outra história, para uma outra vida. Outro dia, conversando com um amigo, vizinho meu, mas amigo meu aqui, ele falando, pô, Binato, as pessoas ficam se preocupando muito com a morte, mas ninguém se preocupa de onde nós viemos. Eu falei, cara, isso faz total sentido. As pessoas se preocupam muito para onde vão, mas ninguém se preocupa de onde veio. E talvez o para onde vamos e de onde viemos pode talvez ser o mesmo lugar. Vai saber. Não sei se eu confundi mais do que esclareci, turma. Mas me fala aí, me dá a dica, Tiago, e a gente avança. Berenice falando, que legal, obrigado, muita gratidão. O Odracir entrou agora, legal, Berê. A Cláudia também entrou. Legal, Odracir, bem-vindo. A Patrícia Fernandes falando, os significados estão ligados ao meu repertório emocional e intelectual. Daí a importância do desenvolvimento. Concordo, Patrícia. Inclusive o seguinte, o seu repertório e o meu repertório serviram para eu viver a vida que eu vivi até agora. Eu devo criar novos repertórios para viver a vida que eu quero viver no futuro. O Pedro Edi falando, muito legal a live, Luiz. Ótimo tema com respostas muito explicativas. Infelizmente tenho que ir, mas deixo meus parabéns. Espero te encontrar logo. Legal, Pedro. Voltando para o Brasil, me avisa, a gente encontra para tomar um café. Quero conhecer teu pai também. E depois assiste o resto no Face. Roberta Demari entrou. Beleza, Roberta? Bem-vinda. Desculpa a correria hoje. Vamos falar logo, logo. O Tiago falando, perfeito, exatamente através do sentimento de justiça. O que é justo para um pode ser normal para o outro e sua linha de raciocínio é perfeita. É uma linha de raciocínio que me deixa em paz. E a justiça tem a ver com equilíbrio. Berê falando, faz total sentido. Isso, vou até indicar um filme, A Beleza Oculta, que é sobre o que não vemos, a beleza oculta desse momento. Berê, esse filme é sensacional. Mesmo na tragédia, há uma beleza. Mesmo na tragédia, há uma beleza. Talvez o mundo ocidental e o mundo cristão não visse a ressurreição tão bela se não houvesse a crucificação. Percebam isso, pessoal. Portanto, não dá, veja,
O que eu vou dizer pode ser forte. Não dá para maldizer o mal. Porque não reconhecer o mal é não poder reconhecer o bem. Então, às vezes, a tragédia pode ser a porta de abertura para a bonança, para o nirvana. O karma pode ser a porta para o dharma. O mal pode ser a porta para o bem. O pecado pode ser a porta para a santidade, no sentido mais amplo da palavra. Legal, Berê, anotem esse filme, turma, e quem não viu, assista. Beleza Oculta com Will Smith, um filmaço, tem tudo a ver com o que a gente está falando. O Hélio fala o seguinte: eu penso que o ser humano tem dificuldade em tratar com a palavra não, ou quando perdemos algo. Mas o não pode significar o fim, mas sim perceber que este não me abre várias portas e não é a possibilidade de começar algo novo, assim é com a morte não é o fim, mas sim um novo começo. Hélio, beleza, você está revelando suas crenças, eu só te pediria para ajudar a pensar o seguinte: quando você fala assim, eu penso que o ser humano tem dificuldade em tratar com a palavra não, você está colocando nessa frase 7 bilhões de pessoas. E eu acredito que não são as 7 bilhões de pessoas que têm dificuldade em tratar com a palavra não. Então, com todo o amor do mundo, me ouça. Você está falando de você e não da espécie humana. Beleza? Depois você me disse se eu estou muito equivocado. Ou onde estamos, viver o presente. Bom, aí, Bricon, talvez você tenha feito esse comentário no contexto que eu estava explicando. Talvez eu não tenha pego aí o fio da meada, mas vamos viver o presente, mas sem esquecer que há um futuro. O Daniel fala aqui: eu não sou as minhas máscaras, estou além delas, e tenho a oportunidade de perceber minhas máscaras e me relacionar com os outros. Legal, Daniel, concordo contigo, conheço você mais de perto, e sei que você, de fato, não é suas máscaras, você está além delas, mas tem muitas pessoas que não conseguem enxergar a máscara porque ela está tão próxima, mas tão próxima que ela não consegue ver. E você hoje, talvez, use suas máscaras de maneira utilitária. Eu também uso as minhas quando eu preciso, mas num primeiro momento, depois eu arranco ela fora e trago a essência à tona. Ademir falando, muito bom, beleza, legal, Ademir. O Daniel falando, a questão da morte talvez esteja no medo de perder aquilo que acho que tenho. Talvez seja o mesmo para as máscaras. Talvez, Daniel, a grande dificuldade das pessoas em buscar o ponto B não é nem buscar a nova condição, mas é largar aquela que ela já conhece, aquilo que já é confortável. As pessoas não desgostam do novo. O que elas não gostam muito é de abandonar o que já é confortável. Aí o Genivaldo fala, popularmente mal que veio para bem. É bem isso. Esse ditado popular revela uma sabedoria, Genivaldo, com certeza. E a Berê fala aqui, tenho que sair, valeu muito essa live, como sempre, obrigado por me dar a oportunidade de entrar em contato com você no inbox. Muita gratidão, obrigado. Eu que agradeço, Berê. Vai com Deus e vai em paz e que o Senhor te acompanhe aí. Muito bem, pessoal. Olha, já demos aí 53 minutos da live, são 10 para as 9 agora. Vocês fizeram muitas colocações muito legais e acho que a gente deve começar a arrematar esse tema. Ou seja, resumindo, né? Há uma essência em cada um de nós. Na minha crença, nós somos essencialmente o bem. E somos provocados, somos instigados, somos cutucados para a experimentar o mal. E algumas pessoas se identificam muito com esse mal. E elas se tornam o mal. E é da vida. A gente está vendo vários exemplos por aí e não me cabe mencionar. Procuro não mencionar. Mas eu não quero saber o que várias pessoas por aí estão fazendo. Eu quero saber primeiro o que eu estou fazendo da minha vida. E quero saber o que o meu próximo está fazendo da vida dele. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está próximo a mim. Num certo sentido, é a Lívia e a Lara, a Fran, a família dela, a minha família, vocês, que de uma certa maneira estão próximos. E eu abro essa possibilidade de a gente conversar por inbox ou por telefone a hora que você quiser. E a gente vai construindo uma rede, uma teia, onde nós vamos nos preparando e cuidando uns dos outros, porque a hora que você praticar o mal, vai ter um monte de gente do bem para te ajudar. E na hora que eu praticar o mal, vai ter um monte de gente do bem para me ajudar. E a gente vai, então, se fortalecendo numa rede de construção para o bem.
Não me iludo de achar, e você não deve se iludir de achar, que eu ou qualquer outra pessoa sou só o bem. Porque isso seria uma contradição. Eu tenho o mal dentro de mim. A metáfora do Hulk, né, aquele monstro verde, é bem interessante nisso. Eu hoje, é muito difícil o meu Hulk, o meu monstro vir à tona. Minha filha sabe disso, a Lara sabe disso, a Lívia sabe disso, a mãe dela sabe disso, porque elas conhecem bem o meu monstro. Algumas pessoas que convivem comigo mais de perto hoje não conhecem esse monstro, mas ele existe, ele está lá. Mas eu domino ele, eu lidero ele. E trago ele à tona quando eu acho que ele é importante. Mas antigamente ele me dominava. Esse era o momento em que o eu idealizado me dominava em relação ao meu eu real. O meu eu essencial. A gente poderia conversar numa outra live sobre o eu superior e o eu inferior. O eu superior, aquele que é feito de virtudes. E o eu inferior, aquele que é feito de vícios. E nós somos essa mistura de coisas. Eu acredito que quando alguém nessa dimensão eliminar todos os seus vícios e for só virtudes, esse cara atingiu uma iluminação que já não merece, já não pode mais estar aqui. Ele vai ter que passar por uma outra dimensão. E eu não sei dizer sobre essa outra dimensão. Eu não sei explicar sobre isso e não sei se vou aprender nessa existência. Então, pessoal, com isso, a gente vai rumando para o final dessa nossa live. Eu vou lendo aqui algumas coisas que o pessoal falando. Tiago Souza, aula espetacular, tema que merece parte 2. Legal, Tiago, se todo mundo achar, se muita gente achar que merece uma parte 2, a gente conversa lá no dia 20 sobre o eu superior e o eu inferior. Porque eu já acabei, né, talvez por entusiasmo exacerbado, já acabei anunciando que a próxima live vai falar sobre tecnologia. E tecnologia afetando nossas vidas. E é razoável acreditar que, nesse momento, o eu idealizado e o eu real vão estar presentes ali. Então, se vocês toparem, o Fábio já topou. Concordo que mereça uma segunda live. Se vocês toparem, já fica definida a live número 31, do dia 20 de fevereiro. A live que vai falar sobre o eu superior e o eu inferior. E eu faço o link com esse ponto, com esse tópico que a gente falou hoje. Tudo bem? Bom, pessoal, Marcinha falando, merece sim, parte 2, muito bom. A Brickman, parte 2, evolução dessa, beleza. Genivaldo, sim, parte 2, então pronto. Batemos o martelo, já temos aí já temos a live 30 desenhada e a live 31 desenhada também. Depois eu vou soltar o anúncio das 2 lives de uma vez só, tá? E lá no post, no texto, eu explico mais ou menos como é que essa coisa surgiu e quem não estiver com a gente aqui vai entender o que aconteceu. Daniel falando boa, legal, Daniel, também ele assina embaixo. Roberta falando perfeito, eu superior e eu inferior. Eu vou conectar o eu superior e o eu inferior com esse eu real e esse idealizado, então vai dar uma continuidade bacana. A Ana falando lá de fora, merece parte 2. Fran, tô dentro, óbvio, se você não tiver, eu te trago junto, você está sempre dentro. Janice, merece parte 2. O Draciro Oliveira, grande mágico, merece sim. Então tá, pessoal, beleza, o Anderson falando, beleza, que vem a parte 2. Então vamos vir. Live do dia 13, tecnologia nas nossas vidas, vou bolar um nome legal para falar sobre isso e uma abordagem que inspire vontade das pessoas de participar. E a live 31, dia 20, já está definida o eu superior e o eu inferior, dando continuidade ao eu real e o eu idealizado. Ok? Bom, turma, aí o Fábio falando, o único problema dessas aulas é que passam voando. Eu também acho, mas tudo que é bom passa rápido, mas não dura pouco. A gente já está 29 lives, vamos para a 30ª e 31ª. Está durando esse negócio. Espero que isso vire uma coisa maior no futuro próximo aí. Gustavo falando, merecemos, ou melhor, precisamos, beleza. Acho que mais do que precisamos, Gustavo, a gente merece esse nosso convívio. A gente merece essa dinâmica que a gente está criando aqui. Muito gostoso, muito legal. Bom, pessoal, então, olha, são 8 horas e 58 minutos, estamos aqui a 59 minutos. Quero agradecer muito a presença de vocês, a participação foi muito intensa. Chegamos aí a quase 35, 36 pessoas, numa hora que eu vi aqui estava 35, depois foi mudando. Estamos agora em 22. Marilu Brinkman, isso merece uma outra live. Isso, merece outra live, então vamos partir para outra live. E galera, olha, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação.
Tenho procurado trazer na íntegra tudo que todo mundo está participando, mas perceba que a hora que esse negócio começar a aumentar de muita gente, vai ficar difícil parar para comentar, porque a correria é forte. Eu não quero perder nenhum comentário. E aí talvez tenhamos que criar uma dinâmica nova, mas deixa o problema acontecer e a gente resolve na hora, no momento que acontecer. Mas eu gostaria muito que essas lives começassem a ter uma outra dimensão, e eu estou trabalhando nisso. Daniel, dizendo aqui, ó, que seja profundo e não eterno. Legal, Daniel. Se for profundo e merecedor, que seja eterno enquanto dure. A Marli Angel, muito bom, adoro esse convívio, legal, também gosto muito. Roberta falando, boa noite, amigo, gratidão por compartilhar sua experiência conosco, eu que agradeço. Obrigado, Brick, um abração também. Então, pessoal, olha, boa noite para todo mundo, boa semana para todo mundo. Semana que vem tem carnaval, aproveitem, divirtam-se bastante, aproveitem tudo que puderem aproveitar. E dia 13, 8 da noite, estaremos juntos na live número 30, falando de tecnologia nas nossas vidas, tá bom? Valeu, Ana, obrigado também, adorei. Valeu, Genivaldo, valeu mesmo. Obrigado, Ademir, gratidão também. Ô, Daci, obrigado, Minato, você é fantástico. Parabéns, fantástico, é o show da vida. Acabei pegando pela metade, mas vou assistir na íntegra depois. Legal, assiste sim, porque foi bem legal hoje. Denise, boa noite, cada live melhor que a outra, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço pela atenção de vocês e com isso vamos criando um produto que é nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. E com isso a gente vai se fortalecendo na nossa jornada. Pessoal, boa noite então, gratidão, Chico também, fiquem com Deus e até o dia 13, tá? Vamos em paz, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Valeu, Thiago, valeu pelo apoio na parte 2, vamos nessa. Valeu, pessoal. Até mais, tchau.